Olá, estamos mais uma vez aqui com você para mais uma edição do programa Diálogos. E hoje nós temos a presença muito especial de Margarida Drummond de Assis. Seja bem-vinda, Margarida. Obrigada. Margarida é escritora, jornalista e professora, né, Margarida? Exato. Ela é aqui da nossa região do Vale do Aço, ela é de Timóteo e hoje ela vai contar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória como escritora. A Margarida já tem mais de 14 obras escritas e lançadas, né, e outras que já estão em fase de finalização. Margarida, conta um pouquinho pra gente sobre a sua história, né, como escritora. É interessante observar o seu nome, né? Margarida Drummond de Assis. Enfim, como que começou a sua história como escritora? Primeiro, meu abraço a todo o público do Vale do Aço, os telespectadores, especialmente os Coronel Fabriciano Timóteo, né, que estão mais de perto assistindo. É com muita alegria que eu estou aqui. Realmente, Drummond de Assis é uma responsabilidade a gente carregar um nome desse, né? Mas é o meu nome mesmo, né? A gente tem ligação, né, com Drummond, por exemplo, né, da mesma família. Mas começou dessa forma. Eu era criança ainda e na casa de meus pais tem uma coleção que se chama Tesouro da Juventude. Então, são 18 volumes, e cada volume é como se fosse uma Bíblia. A Bíblia tem 73 livros. Cada volume da coleção Tesouro da Juventude traz vários livros dentro. Então, as poesias, que são textos mais fáceis de ler, então eu com 8 anos já estava lendo aquelas poesias do livro, até coisa de para-choque de caminhão que eu vi, eu achava interessante, copiava, né? Então comecei a me despertar com coisas pequenas. Depois, já adolescente, eu me interessei pelos contos, pelos romances, dentro do próprio Tesouro da Juventude. Então, minha mãe, que também se chama Margarida, tem o nome dela, ela tirava sempre um volume diferente para eu ler. Quando eu lia todos os contos do volume 1, passava para o 2. Sim. E assim eu ia nos 18, né? Ia lendo. E depois passava para os livros das mais belas aventuras, das mais belas histórias. Romances, por exemplo, famosos, como Senhora, de José de Alencar, Moreninha, né? Vários autores estão ali condensados nessa coleção. É impressionante. Livros famosos de cunho universal mesmo, são todos lá resumidos. Você imagina, eu adolescente, já gostando de ler, vendo aquelas histórias todas ali pequenas, condensadas. Então, eu fui me sentindo, né, mais animada cada vez mais. Então, assim, na sua opinião, um bom escritor tem um encantamento também pela leitura, essas coisas caminham juntas? Com certeza, eu acredito que sim, né? Pela experiência que eu tenho, pelos contatos de outros amigos. É difícil ver um escritor que não goste de ler. Tem o nosso padre aqui de Assisita, que faleceu em 2012, né? Padre Abdala. Sim. Ele, por exemplo, falava sempre, eu recebi minha primeira comunhão com 6 anos com ele, então ele me acompanhou, né? Então ele falava assim, você não pode parar de ler. Você gosta de escrever, tem que estar lendo sempre. Então, e é verdade, né? Então, quando os pais contam história para os filhos, é uma forma de estar incentivando. Pode ser que ele não venha a se interessar, porque ele não tem ligação nenhuma, não gosta mesmo, né? Às vezes não vai se tornar um escritor. Não vai se tornar um escritor, mas pelo menos os pais têm essa responsabilidade de estar lendo historinha para os filhos, contar histórias. Se depois eles vão continuar lendo, aí já é outra questão. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, a leitura é fundamental, porque enquanto você lê, você aprende vocabulário, construção, estrutura. Por exemplo, né, gosto de escrever romance, então a gente lendo as histórias, automaticamente a gente vai percebendo como que faz. Sim, e você está falando de contar histórias para as crianças, né? Me lembrou os contos de fadas, né? Porque normalmente nos contos de fadas, as fadas madrinhas anunciam algumas coisas como bom presságio para as crianças quando nascem, né? E você, o seu nome, né? Talvez os pais também fazem isso quando fala assim, meu filho vai ser médico, meu filho vai estudar, meu filho vai, né? Mas o seu nome já foi um bom presságio, não é? Para quem tem na alma, né, o chamado para ser escritora. É verdade. Ter o nome Margarida Drummond de Assis e mais essa coletânea de histórias na sua casa, à sua volta. Isso facilitou muito, né? Quer dizer, são 2 fatores bem importantes, né? Então, quer dizer, eu já tinha o dom.
E o fato de estar sempre lendo, né, e carregar também na veia, né, um sangue de escritor mesmo, né, porque tem outros Drummond, Roberto Drummond também era um grande cronista, né, faleceu, né. Então, quer dizer, isso veio, aflorou, né. Então, é realmente interessante isso. Escuta, e desses livros, você já me disse que tem 14 obras publicadas. Todos são o mesmo gênero, sempre romance, ou são variados os gêneros de sua escrita? Tem alguns colegas em Brasília, que faz 21 anos que eu moro lá, eu sou de Timóteo, radicada em Brasília. Então, vários colegas sempre falam, você é uma felizarda, você escreve vários gêneros, porque tem gente que escreve muito bem em poesia, outros escrevem muito bem em romance, tem gente que faz poesia e não consegue fazer romance, não faz crônica, isso depende, né? É natural da pessoa. Sim. Então, um dia eu até falei com um colega de uma das academias que eu participo em Brasília, ele muito preocupado porque ele não consegue fazer romance. Eu falei, não se preocupe, nós temos escritores famosos, Cruz e Souza, por exemplo, que só fez poesia, né? Você faz poesia muito bem, não tem jeito de explicar como fazer um romance, é muito difícil. Então, eu tenho, por exemplo, em Brasília, colegas lá, há pouco tempo ele até lançou um livro, ele escreveu o romance, depois eu acompanhei, fui olhar se a estrutura estava certa, mas quer dizer, ele tem que escrever, sim, né? E você tem então, romances? Eu tenho romance, tem poesia, tem crônicas, né? Tem documentário biográfico, que é, né? Agora, recentemente, estou fazendo um, e tem um roteiro de cinema, um deles eu já transformei em roteiro, quer dizer, até roteirista, né? Então, tem variado. Ensaio, tem vários gêneros, realmente. Sim. E deixa eu te perguntar, qual desses gêneros que você tem maior encantamento? É o romance, sem dúvida. Eu sou apaixonada por histórias, então eu adoro criar história. Então, o meu primeiro romance é Um Conflito no Amor. Depois tem o Aconteceu no Cárcere, que é até ele que está transformado em roteiro para cinema. É um dos romances mais lidos meus, né? Além do Um Conflito no Amor. E tem O Tempo de Saudade, que é a história de Timóteo dentro de um romance. Nossa, entendeu? Deve ser muito lindo. Ele é belíssimo. Eu ganhei a segunda edição dele no concurso em Brasília, transformei em peça de teatro. A história é muito bonita. Em Brasília o pessoal adora O Tempo de Saudade. Então, é a história dentro de um romance de ficção, entendeu? Que é a história de Vó Helena. E a avó, ela não existe, eu tô falando, parece até que ela existe. Sim, é sua avó, né? Não é a minha avó, é a personagem de ficção. Então, todo romance se dá em volta de Vó Helena, e é ela que vai puxando a história de Timóteo. Então, eu valorizo o idoso nessa história. A Vó Helena tem 80 anos, e ela volta a reencontrar um amor do passado aos 80 anos. Então, a história dela, né? Então, é O Tempo de Saudade. Depois tem No Acerto dos Bondes. Tem um outro romance prontinho para lançar, né? Então tem livros já prontos para serem lançados agora. Esse romance mais novo chama-se Doce Complicação. É um romance, com 50 capítulos, está inédito. Sim, então, quer dizer, o que eu mais gosto de escrever é romance, mas faço poesia, né? Tem 3 livros de poesia, que é o Além dos Versos, De Novo Amor, Busca de Você. Tem 2 livros de crônicas, né? Que é o Não Dá Para Esquecer. Não Dá Para Esquecer, por exemplo, são 100 crônicas selecionadas para mostrando fatos e pessoas que marcaram os últimos 30 anos do século XX. Eu lancei em 2002. Sim, então não dá para esquecer, por exemplo, Drummond. Não dá para esquecer Cazuza, Ayrton Senna, Indira Gandhi, né? No finalzinho, quando eu estava terminando de escrever esse livro, o Anton Quinn morreu, aquele do Zorba, o grego, deixou centenas de filmes prontos aí, né? Sim. Anton Quinn, então, aliás, foi quando ele morreu, o fato dele de uma entrevista que eu vi que me sugeriu o título para o livro, Não Dá para Esquecer. Eu estava pensando, que título que eu vou pôr num livro de crônicas, 100 crônicas diferentes, né? Fatos e pessoas que marcaram 30 anos. E aí eu estava trabalhando no computador e a televisão ligada, e falaram de Anton Quinn, que ele já havia morrido, foi em 2002 isso. Aí eu peguei, e de repente eles soltaram uma gravação de Anton Quinn, mostrando, perguntaram para ele, por que você trabalha em tanta coisa? Ele trabalhava realmente, você é um grande ator, mas faz outras coisas. Aí ele falou, eu tenho medo de morrer e eles me esquecerem. Na mesma hora eu pensei, como que vai esquecer o Anton Quinn? Eu, por exemplo, sempre gostei muito dos filmes dele, Caminhando nas Nuvens, ele trabalha, né?
São muitos filmes. Zorba o Grego é um clássico dele, né? Então eu falei, tá aí o nome do livro, não dá para esquecer. Então, Dom Lara está lá, não dá para esquecer Dom Lara, não dá para esquecer Raquel Pacífico Drummond, que é minha avó, a Biblioteca Pública de Timóteo é o nome dela, foi a primeira professora. Não dá para esquecer isso e aquilo, entendeu? Sim. Então, são crônicas. E tem um outro livro de crônicas também, que se chama Isso, Aquilo e Mais um Pouco, que são crônicas também, que esse aí eu já selecionei, crônicas marcando desde o início do ano até o final do ano, crônicas sobre várias datas do ano. E são todas crônicas divulgadas em rádio e jornal, entendeu? Porque o meu primeiro trabalho para o público, para eles conhecerem o meu trabalho, foi em 1970, eu não tinha romance ainda, comecei escrevendo crônica. Sim, eu trabalhava já na Rádio Educadora. Essa coletânea, né? Imensa de crônicas. Eu fazia e fui guardando. Os livros vieram depois, mas eu guardava as crônicas. Como eu tenho lá ainda guardado, 2 livros prontos para fazer só de crônicas, por exemplo. Selecionar só crônica política, por exemplo. Eu tenho lá condição de fazer um livro só de crônicas políticas, sim, porque eu trabalhei na redação também em rádio, e eu acompanhava a evolução. A escrevia, né? Escrevia. E fazia redação para o noticiário, estava sempre lidando com a política. Então, eu escrevia crônicas a respeito de vários fatos. Enfim, uma obra muito vasta, né, Margarida? Que preciosidade. Isso. Mas nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essas obras, inclusive sobre um dos gêneros que você disse, que é documentário biográfico, que a gente vai falar no próximo bloco, mas é já já, não saia daí. Você pode não escolher as notícias que vai ver no jornal, mas deve escolher o jornal em que vai ver as notícias. Prefira o jornalismo com padrão cultura de credibilidade. De segunda a sexta, meio-dia, fique bem informado com o Jornal da Cultura, primeira edição. Em seguida, seja qual for o assunto, o JC debate. E de segunda a sábado, 9 da noite, para quem quer mais da notícia, Jornal da Cultura. Mais informação, mais cultura para você. Liquidação com todas as letras Ponteio. Descontos de até 60% para renovar a sua casa de A a Z. De 9 de julho a 16 de agosto. Ponteio Lar Shopping, 20 anos. Viver Design. Olá, estamos de volta com Diálogos, hoje conversando com Margarida Drummond de Assis. O próprio nome já anuncia, Margarida é escritora aqui da cidade de Timóteo e está apresentando para a gente hoje as suas obras, né, Margarida, e sua trajetória como escritora. No bloco anterior, nós estávamos conversando sobre os diferentes gêneros, né, que você tem escrito aí ao longo da sua trajetória. E a gente ia falar sobre os documentários. Documentários biográficos, é isso mesmo, Margarida? O que é um documentário biográfico? Pois é, documentário biográfico porque, além de falar da biografia, a gente traz, apresenta em forma documental, é um registro documentado da vida da pessoa. A gente entrevista pessoas falando do assunto e, às vezes, a gente consegue até documentos que comprovem, né, as coisas da vida da pessoa. Então, é um documentário biográfico. Sim. E quais documentários você já fez? Quais obras nesse gênero que você já escreveu? Em forma de documentário mesmo, eu tenho 2 documentários. Tem um que é o Padre Antônio de Urucânia, A Sua Bênção, que é sobre Padre Antônio Ribeiro Pinto, lá de Urucânia. Padre que em 1947, quando ele chegou em Urucânia, ele começou a atrair multidões do Brasil e até de fora, vieram pessoas de vários países para poder conhecer a história de Padre Antônio e divulgar, porque foi para o mundo inteiro um resultado muito grande de bênçãos e curas que estavam acontecendo. Então eu fiz esse livro, está até com prefácio de Dom Luciano. Dom Luciano fala numa parte do prefácio, Luciano Mendes de Almeida, na época ele era arcebispo de Mariana, e Urucânia faz parte da Arquidiocese de Mariana. Então ele escreveu no prefácio que Padre Antônio é motivo de esperança para o povo e modelo para o clero.
Então ele colocou isso no prefácio. Então é um livro que mostra essa trajetória da vida de Padre Antônio, que faleceu em 63, está na 5ª edição. É um livro muito lido, foi muito bem aceito, continua, né, tendo uma ótima receptividade. O outro livro é o próprio Dom Luciano. Aconteceu, foi até nos 80 anos de aniversário de Dom Lelis Lara. Eu tinha vindo de Brasília para a festa de Dom Lara, para a missa, e depois ele deu um concerto dia 20 foi em 2005. Ele deu o concerto dia 20, dia 19, que o aniversário dele foi a missa, né, solene pelo aniversário. Então eu estava participando e estava fazendo, na época de 2005, fazendo lançamentos do livro de Padre Antônio. O livro de Padre Antônio, por exemplo, eu lancei em 87 cidades só em 2005. Hoje já tem mais de 140 cidades já, onde eu fiz o lançamento. E aconteceu nesta missa de Dom Lara, o Dom Odilo Scherer, que era na época bispo auxiliar de São Paulo, na época, hoje ele é cardeal, arcebispo de lá, e era secretário-geral da CNBB. Ele estava, Dom Lara nos apresentou, e o Dom Odilo falou, nós precisamos de um livro sobre Dom Luciano. Dom Luciano estava vivo ainda, né? Foi em dezembro, ele veio a falecer em agosto do ano seguinte. E falou, nós precisamos muito de um livro sobre Dom Luciano. E por que você não faz para a gente, para a CNBB, né? Eu fiquei assim super emocionada, porque o Dom Luciano, né, é uma pessoa que foi presidente da CNBB, teve uma vida de santidade, um legado muito grande. E eu falei, nossa, que responsabilidade falar sobre Dom Luciano. Mas então eu aceitei, né, e eu sei que depois eu fiz o livro. Então, para falar sobre Dom Luciano, eu entrevistei, além de pessoas aqui no Brasil, eu fui à Itália, né, em 3 cidades da Itália, além de Roma, eu fui em Florença e Turim. Também fui em Bogotá, porque são cidades de referência da vida dele, né? O CELAM, por exemplo, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano, fica em Bogotá, e Dom Luciano foi vice-presidente do CELAM. Então, para a gente mostrar, ser o mais fiel possível à história da pessoa, a gente tem que realmente pesquisar. E eu fiz isso. E eu sei que agora você está também escrevendo um documentário que é de uma pessoa muito especial e importante para a nossa região aqui do Vale do Aço, principalmente, né? Que é de Dom Lelis Lara. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como surgiu a ideia de escrever esse documentário biográfico sobre a vida de Dom Lelis Lara e qual a importância que você vê ao escrever essa biografia? Com essa pergunta, Sonali, você até me fez lembrar de um outro livro meu, que é um documentário também biográfico, mas mais no estilo de romance. Eu romancei, é real, né? Mas eu fui acompanhando como uma trajetória de romance, que é a história dos meus pais. Exatamente aí eu já entro na importância de se fazer um documentário biográfico. Na biografia dos meus pais, por exemplo, Manuel de Cisbova e Margarida de Mombova, que são os meus pais, né? Eu quis mostrar, por exemplo, foi na época quando eles fizeram 60 anos de casados. Quando hoje que a gente consegue ver, né, um casal chegando aos 60 anos de casados? Quer dizer, um exemplo de vida. Mostrar que é possível com muito amor e respeito. E mostrar a luta deles para educar nossos 14 irmãos, por exemplo, né? Nossa, então, como que foi? É uma história bonita, chama Pegadas no Tempo. Então, quando eu estou fazendo o livro de Dom Lara, o livro de Padre Antônio, de Dom Luciano, quer dizer, eu estou demonstrando para o leitor, né, a beleza de vida que essas pessoas tiveram e que têm, né, o caso de Dom Lara, graças a Deus conosco. Então, quanta coisa que ele fez e que faz. Né? Então, por exemplo, Dom Luciano, né? Ele vivia jesuíta, na simplicidade, né? Uma vida de santidade, ajudando os pobres, defendendo a justiça, né? Então, Dom Lara faz isso. Quanta coisa linda que Dom Lara já nos proporcionou, e mesmo ele emérito, quer dizer, ele já renunciou, porque pela lei da igreja, aos 75 anos de idade, o bispo, ele deixa de ser bispo titular, né, deixa o trabalho e se torna emérito, né? Então, quer dizer, ele se tornou emérito e não parou. Né? Ele continua trabalhando, tem um dia de atendimento, toda terça-feira tem um horário para ele, ele continua celebrando. Hoje tem os dias marcados para ele celebrar, quer dizer, ele está na escala dos padres. Olha para você ver, Dom Lara com 89 anos. É um exemplo de vida. Então, exemplo de vida. Então, tem muita coisa que ele faz em defesa das questões sociais. Então,
não só na diocese, né? Em nível de Brasil, por exemplo, ele já trabalhou como assessor da CNBB, então tem vários trabalhos, prega retiros, né? De vez em quando ele ainda é convidado para participar de algum lugar, né? Algum retiro, e às vezes ele vai pregar, então tem esse Olha trabalho. as publicações também que ele faz. E ele escreve, ele é músico. Falando nisso, quando eu lancei Dom Luciano, por exemplo, que foi o meu livro mais novo, né? Em 2011, quando eu lancei em Timóteo, o próprio Dom Lara, junto com o Rubinho do Bandolim, apresentaram um concerto belíssimo lá na Fundação a Peran Cesita, né? Quer dizer, ele músico, né? Quer dizer, ele é bispo e não deixa de lado outro dom que ele tem de música. Então, através da música, da comunicação que ele faz em rádio, em televisão, ele vai evangelizando também. Sim, né? sim. Então, a importância do documentário está nisso aí, né? Porque a gente mostrar quanto que uma pessoa pode fazer. Não é só Dom Lara, nós, cada um na sua área, nós temos a missão de estar evangelizando, de fazendo o bem, mesmo que a gente não fale. Porque evangelizar não é só falar de Deus, é o testemunho de vida que a gente dá dentro da área da gente, procurando fazer bem feito, procurando oportunizar um mundo melhor para as pessoas. Então a gente está evangelizando. E isso tudo, se vem para um documentário, fica o registro. Sim, é um legado mesmo para as novas gerações, né? Terem inspiração. Né? Eu acho que então, quer dizer, futuramente, né, as pessoas vão estar sabendo quem foi Dom Lara, as crianças de hoje, nossa, existia uma pessoa tão linda, né, que deixou tanta coisa para nós. Né? Como que nasceu a história de escrever esse documentário sobre Dom Lara? Além de todas essas virtudes, de toda a sua ação na comunidade, né? Qual foi aquela ação que desencadeou o processo? Pois eu sempre escrevendo, né? E um dia, Dom Lara mesmo, eu estava em Brasília, ele ligou no meu celular e me perguntou, né? Falou, Margarida, estou querendo te pedir um favor. Primeiro eu tenho que deixar registrado que a gente é amigo, né? Há muitos anos. Então ele tem muita liberdade comigo. O Tempo de Saudade, por exemplo, tem prefácio de Dom Lara. Então ele me acompanhou desde os meus 18 anos. Quando ele chegou em 71 aqui, eu já estava trabalhando na rádio e a nossa amizade foi crescendo. Então ele tem essa liberdade comigo. E ele sabendo, né, que eu escrevo, já foi em vários lançamentos, sempre me apoiou muito. Então ele pegou e falou assim, eu gostaria de te pedir um favor. Eu falei, o que foi, Dom Lara? Ele falou assim, eu queria que você fizesse um livro sobre a cidade do Menor. Então, ele me explicou a preocupação, né, que ele tem de a cidade do Menor ter a sua trajetória registrada, porque ela é muito importante, né? Se por acaso alguém ainda não teve a oportunidade de visitar, pode visitar, fica ali perto do Mileste. É uma casa de acolhida, não é? É uma casa de acolhida. Não é como se fosse uma casa, são várias casas e ela acolhe crianças, né? Crianças em situação de rua, que não tem onde ficar, que não tem lar, e também crianças que às vezes precisam de um apoio para estudar, então fica num horário lá. De risco, né? Tem várias atividades. Tem várias atividades, eles dão formação para as crianças, né? Em um horário que a criança está lá. Teve um período que os alunos do Unileste iam lá trabalhar. Então, há grupos de jovens que de vez em quando fazem visitas, tentam ver de que forma podem estar ajudando. Então, é um trabalho para a criança e para o adolescente, uma casa de acolhida, né? E de investimento na formação das crianças e dos adolescentes. Então, eu falei com Dom Lara, né? Quando eu for aí, que eu estava em Brasília no dia, a gente conversa direitinho. E aí eu vim, né, em janeiro do ano seguinte, que foi 2013, e falei com ele, Dom Lara, o livro do senhor, uma vez nós estávamos juntos na Fundação Acesita, assistindo a algum evento, e ele me apresentou umas pessoas que falaram que faziam o livro dele. E já fazia uns 8 anos isso. Eu falei, eles não fizeram o livro, né? E então, por que a gente não aproveita agora, em vez de falar só sobre a Cidade do Menor, vamos falar sobre a vida do senhor. O legado é muito maior do que a Cidade do Menor, tem muito mais coisa. Então é hora de fazer realmente esse livro. Eu só preciso terminar primeiro o romance, eu estava escrevendo Doce Complicação, que eu queria terminar primeiro, e eu, na medida do possível, toda vez que eu vier ao Vale do Aço, eu vou estar entrevistando as pessoas para fazer. Quando chegou no final do ano passado, ano passado, 2014,
eu falei, agora eu entrevisto mais algumas pessoas e vamos começar o livro. Escuta, já está na fase final de escrita. Está. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo, inclusive, que nosso programa também está terminando, infelizmente, a gente vai conversando e nem sente o tempo passar. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Olha, eu sei que já está na fase final a escrita desse livro, numa fase de pré-lançamento, inclusive, e que as pessoas podem contribuir para que essa edição aconteça o mais breve possível. Como que, então, as pessoas que conhecem essa trajetória belíssima de Dom Lara, que querem ver essa obra, podem contribuir nesse processo de finalização para que ela realmente seja editada o mais breve possível? E o meu convite também fica, assim, além das pessoas que você falou, mesmo quem não conhece Dom Lara, porque é um documentário sobre uma pessoa que está dando um testemunho de vida de amor, né? Então, o nome do livro é até esse, Dom Lara, Vida de Amor, Testemunho de Caridade. Então, todas as pessoas devem conhecer. E para a pessoa colaborar, estamos falando em colaboração por quê? Porque editar um livro implica investimento, né? E atualmente eu realmente não estou tendo condição de fazer sozinha. E não tem um patrocínio próprio. Então, quando foi em janeiro deste ano, quando eu estava para começar a escrever, eu decidi, né, sem verba nenhuma, né, eu falei assim, eu vou fazer uma pré-edição. Então, a pré-edição quer dizer, antes de lançar, eu preciso da contribuição dessas pessoas, né, para poder ajudar na produção da obra. Eu tenho que fazer uma capa em torno de R$1.800, R$2.000. O processo de diagramação, a arte visual do livro, tudo. Então, isso tudo implica investimento. Sim, e aí as pessoas contribuem de que forma? Podem adquirir previamente elas adquirem antecipadamente, né, eu estou pondo um valor simbólico de R$30. Então, por exemplo, a pessoa quer, então ela entra em contato comigo pelos números, né, de telefone ou por e-mail. Esses dias até terça-feira estou por aqui e a gente pode, a pessoa pode entrar em contato comigo, ela deposita o dinheiro na minha conta, eu passo o número da conta e ela me dá o endereço completo. E eu já vou ficar com o e-mail também, né? A pessoa pode me dar o e-mail. Então, ela vai saber como do lançamento. Eu vou mandar o convite para o lançamento. Se Deus quiser, no dia 19 de dezembro, Dom Lara vai estar fazendo 90 anos. A ideia é lançar, dar um presente para ele, com a contribuição de todo mundo. Para uma bela história. Então, todo mundo, eu acho que vai estar feliz de estar contribuindo para nós presentearmos Dom Lara com a história dele, né? Então, é um valor simbólico, mas, quer dizer, a pessoa adquiriu por R$30 no dia, não vai ter que pagar nenhuma diferença. Ele não vai estar R$30 no dia, com certeza, porque não é fácil, eu estou pondo esse valor para poder facilitar. Então, provavelmente deve estar na faixa dos 50 no dia do lançamento, eu imagino, não tenho certeza. Então, é assim. E se a pessoa quiser algum outro livro meu, né, eu tenho disponível também. Eu não quero, por enquanto, do Dom Lara, eu quero um que já está publicado. Se decidir, por exemplo, do Dom Luciano, cada um tem um valor. O livro de Padre Antônio, os romances, que são, o pessoal ama meus romances, graças a Deus. Aconteceu no Cárcere, um conflito no amor, ou a história de Timóteo, com a história de Vó Helena, no Acerto dos Bondes, que é um outro romance muito bonito. Então, quer dizer, pode estar adquirindo outro livro. Ok. Margarida, foi um prazer recebê-la. Eu espero, nós passamos aí, né, no vídeo, os contatos da Margarida, o e-mail, está escritinho aí embaixo para vocês verem. E aí entrem em contato, eu mesma já quero comprar uma pré-edição, porque uma história tão bela como a de Dom Lara, com certeza vai dar uma obra que vale muito a pena a gente ler. Está dando, eu já estou quase terminando, espero terminar ainda essa semana o livro, estou na fase final dele. Ok, querido, nós recebemos você com certeza no período do lançamento, né? Aqui teremos uma alegria em recebê-la e foi uma honra tê-la conosco. Nós nos encontramos para o Diálogos na próxima semana. Até mais.